Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje o Portal de Estudo de Química apresentará na disciplina de Introdução ao Cálculo Diferencial e Integral. Na parte de número 9, nós vamos estudar as integrais definidas. Lembrando que na aula anterior, na parte 8, eu apresentei para vocês a definição das integrais indefinidas pelo método algébrico. E hoje nós vamos estudar a determinação, a definição e a determinação das integrais definidas pelo famoso e conhecido como o teorema fundamental do cálculo, pelo processo geométrico. Bom, aqui já está estabelecido a definição desse processo. Vamos lá. Dada uma função contínua y igual a f de x, sendo o f de x maior ou igual a zero, a área entre a curva e o eixo das abscissas e as retas x igual a A e x igual a B é definida, denominada de integral definida de f entre os limites x igual a A e x igual a B. Vamos enxergar aqui nesse gráfico o que está aqui estabelecido. Primeiramente, aqui eu tenho a curva que caracteriza a minha função f de x, que está localizado acima do eixo das abscissas, então ela é positiva, delimitado pelas retas x igual a A, aqui está o x igual a A, e esse aqui é o x igual a B, sendo que os mesmos possuem os valores correspondentes no eixo y, que para x igual a A, o valor correspondente seria o f de A, e para o x igual a B, o valor correspondente no eixo y será o f de B. Bom, e o desejável aqui, o que seria? O que se quer determinar? Exatamente essa região aqui, achurada, delimitada, que será definida como a área da função f de x nos limites estabelecidos pelo intervalo x igual a A e x igual a B, acima do eixo da abscissa. Formalmente, eu escrevo isso da seguinte maneira: a integral definida no intervalo de A até B da função f de x dx. Isso estabelecerá a área do gráfico da função até o eixo da abscissa. Bom, agora, após a definição formal, eu vou mostrar aqui para vocês uma outra maneira de se escrever essa definição. Bom, o propósito aqui, como eu disse e volto a repetir, é determinarmos a área da função abaixo da curva até o eixo da abscissa, delimitado nos pontos A e B. Então, isso pode ser escrito da seguinte maneira: a área será determinada pela integral no intervalo entre A e B da função f de x dx. E o resultado dessa integral, nós vamos obter a primitiva da função f de x, que vai ser f maiúsculo nos intervalos estabelecidos, que é o f de B, o maior, menos o f maiúsculo de A, que é o menor. Lembrando a todos que na aula do módulo anterior, na parte de número 8, eu apresentei para vocês a definição da integral indefinida, onde a sua resolução originava a primitiva. Aqui está. A primitiva é o f maiúsculo da função f de x, que ao fazer a sua integral, nós vamos obter a antiderivada ou primitiva nos intervalos f de b maiúsculo menos f maiúsculo de A. Pronto. Essa é a definição do processo geométrico do teorema fundamental do cálculo. Agora eu vou aplicar essa definição para vocês, resolvendo alguns exercícios aqui, de modo que
possamos melhor compreender a aplicação dessa definição. Aqui está o primeiro exemplo. Ele pede para vocês calcular a área abaixo da parábola da função y ou f de x igual a x2, acima do eixo das abscissas delimitado pelos pontos x igual a 0 e x igual a 2. Bom, aqui está o gráfico da função y igual a x2. Primeiro eu quero aqui mostrar para você que essa curva corresponde à função f de x igual a x2, x elevado a 2. E aqui eu tenho o intervalo entre 0 e 2, e acima do eixo da abscissa e abaixo da curva eu tenho esta região delimitada, na qual eu quero determinar esta área aqui, ó. Certo? Essa é o propósito, essa é a finalidade desse exercício. Determinar esta área delimitada abaixo da curva sobre acima do eixo x no intervalo de 0 a 2. Então vamos lá, vamos resolver essa questão. Esta área na qual eu desejo fazer a sua determinação, estabelecida no intervalo de 0 a 2, da função f de x dx, onde essa função f de x ela é definida como x elevado a 2 dx no intervalo de 0 a 2. Bom, senhores e senhoritas, isso pela definição do teorema fundamental do cálculo que eu acabei de apresentar para vocês em instantes, ela é definida como a primitiva do x2, que é o f maiúsculo, do intervalo no ponto f de 2 menos o f maiúsculo, que por sua vez esse f maiúsculo é a primitiva da função x2 no ponto 0. A primeira providência, nesse caso, então, vamos determinar a primitiva da função x2. Aqui está, f de x igual a x elevado a 2 dx, né? Agora eu quero determinar a primitiva dessa função, que é o f maiúsculo de x. A primitiva dessa função será igual a x3 sobre 3. Aí eu também não posso me esquecer de colocar também a constante, né? Porque essas funções, elas possuem uma família de primitivas que se adequam a essa função, que eu estou chamando essa família de primitivas de constante, chamado de C. Pois bem, agora que eu tenho a primitiva da função x2, agora eu vou substituir para x igual a 2 e para x igual a 0. Vejamos. Primeiro vamos substituir para f maiúsculo a primitiva f de 2. Então, substituindo aqui, nós ficaremos com 2 elevado à terceira potência sobre 3 mais a constante. E agora eu vou calcular o f de 1, o f de 0. Ao substituir x por 0, então eu terei 0 elevado à terceira potência dividido por 3 mais a constante. Muito bem, agora que eu já tenho os valores das primitivas f de 2 e f de 0, eu vou substituir aqui na igualdade correspondente f de 2 menos f de 0. Então ficaremos assim, o meu f de 2 é igual a, eu vou já colocar o valor, 2 elevado à terceira potência, isso é igual a 8 terços, mais a constante, isso daqui eu vou subtrair menos o f de 0, que está aqui, ó, que é 0 elevado à terceira potência, que é 0, dividido por 3, também mais a constante. Então vocês podem primeiramente observar que ao fazermos essa operação, essa constante que tem o mesmo valor numérico, mas mais constante com a menos constante, e isso vai ser igual a 0. De modo, portanto, devido a esse procedimento,
mais constante menos a constante dar zero nas integrais definidas, então é desnecessário colocarmos o valor dessa constante por esse motivo. Sendo assim, o resultado da área delimitada por a função x2 acima do eixo da abscissa abaixo da curva, no intervalo de 0 até 2, vai ser igual a 8 terços de unidades arbitrárias, certo? Ok. Além desta opção que eu acabei de apresentar para vocês, eu também posso resolver esse exercício de uma outra maneira, que seria exatamente essa aqui que eu vou fazer agora. Ou ainda, a área delimitada pela função f de x no intervalo de 0 a 2, vou escrever aqui a definição formal, 0 a 2, a integral da função f de x dx, onde essa função f de x é igual a x2 dx, e eu já vou imediatamente obter a sua primitiva aqui, ó. A primitiva da função x2 dx vai ser igual a x3 sobre 3. E aqui eu coloco um traço do lado direito, e nesse traço eu coloco exatamente os limites da integração de 0 até 2. E eu faço diretamente aqui a substituição no ponto 2 menos o ponto 0 para x estabelecido nesse intervalo dado. Então, para x igual a 2, então ficarei 2 elevado a 3 sobre 3, menos no ponto do intervalo menor, que é 0, que vai ficar 0 sobre 3 dividido por 3. Muito bem. Esse 0 dividido 0 elevado à terceira potência sobre 3, isso dá 0. E 2 vezes 2 vezes 2, isso é igual a 8 terços. Viram? Obtive a mesma resposta, porém, podendo resolver desta maneira. Sem o cálculo das primitivas nos pontos individuais, eu posso fazer direto desta maneira, ok? Bom, aí está uma primeira aplicação da determinação da integral definida de uma função num dado intervalo para calcular a área delimitada por esta curva, abaixo da curva, sobre o eixo x no intervalo de 0 a 2. Mas a pergunta agora que eu vou fazer é a seguinte: nesse exercício eu quero calcular a área delimitada por duas funções. Aqui no caso eu tenho uma função que é 5x menos x2, essa em vermelha no gráfico. Eu tenho uma outra função que é o x, expressa aqui por esta curva em azul. E nesse exercício deseja-se fazer a determinação da área delimitada entre essas duas funções. Aqui a função 5x menos x2 e a função x. Eu quero essa região delimitada. Bom, mas primeiro eu tenho que verificar qual é o intervalo da delimitação da área estabelecida por essas duas funções. A delimitação será estabelecida entre os pontos onde as funções se encontram. Aqui, primeiramente, está a origem. O encontro das duas funções é igual a 0, aqui no x igual a 0. E o outro ponto seria exatamente esse aqui, ó. Opa, está torto. Vamos fazer com uma régua aqui para ficar bem bonitinho. Veja como que fica esse ponto superior onde as funções se encontram. Ficaria assim, ó, entre 0 e 4, ok? E eu quero exatamente calcular essa área delimitada por essas duas funções, na qual esta, por sua vez, vai ser calculada da seguinte maneira: pela integral no intervalo de 0 até 4. Primeiro eu vou colocar a função que está na parte superior, que é a função 5x menos x2. Vou escrever aqui, ó, 5x menos x2, esse aqui é o dx. Agora eu vou colocar menos
a função que está na parte inferior, que é esta reta que corresponde à função x, no intervalo delimitado entre 0 e 4. A definição, portanto, para realizarmos o cálculo da área delimitada entre duas funções, eu pego a função da parte superior menos a função da parte inferior, e agora vamos resolver esta operação. Resolvendo isso daqui, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou agrupar essas duas funções aqui, ó. A área delimitada pela figura no intervalo de 0 a 4, fazendo aqui a junção das duas funções, eu terei 5x menos x2, esse aqui vai ficar menos x dx. Resolvendo os termos comuns aqui, eu terei que a derivada de 0 até 4 de 5x menos x, isso vai ser igual a 4x menos x2 dx. Bom, então agora vamos derivar isso daqui. Vamos fazer separadamente então, né? Primeiramente a derivada de 0 até 4 de 4x dx menos dessa operação da conta que já estava presente, a integral de 0 até 4 de x2 dx, que por sua vez vai ficar igual à integral de 4x, vai ficar 4x2 sobre 2. Agora aqui, ó, eu vou colocar um traço à direita e o intervalo estabelecido. E o intervalo estabelecido aqui é entre 0 e 4. Menos a integral de x2 vai ficar x3 sobre 3. Aqui à direita o traço e a delimitação do intervalo onde está a minha área, que é de 0 até 4. Ok? Vamos resolver então isso daqui, substituindo no ponto x igual a 4. Então ficaremos com 4 vezes x, que vale 4 ao quadrado, dividido por 2, menos, no intervalo no ponto 0, fica 4 vezes 0 elevado ao quadrado, dividido por 2. Colocar isso aqui em colchetes, menos, agora eu vou substituir aqui no x o valor no intervalo superior, que é 4, então 4 elevado à terceira potência dividido por 3, menos no intervalo menor, que é 0, então 0 elevado à terceira potência dividido por 3, e vou fechar os colchetes. Bom, esse 0 aqui ao quadrado vezes 4 dividido por 2, isso é igual a 0. 0 elevado à terceira potência sobre 3, isso também vale 0. Isso eu posso simplificar aqui, 4 dividido por 2, isso vai ser igual a 2. 4 ao quadrado vai dar 16, 16 vezes 2 dá 32. 32, e aqui nós teremos menos 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4 vai dar 64 terços. Por fim, eu vou fazer aqui essa operação, né? Primeiramente eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, que é igual a 3. 3 dividido por 1 dá 3, 3 vezes 32 dá 96. 3 dividido por 3 dá 1, multiplicado por 64 dá 64, e por fim 96 menos 64, o resultado da área delimitado pelas duas funções é 32 terços por unidades arbitrárias, certo? Aqui está uma outra aplicação de como executar uma integral definida para calcular a área delimitada por duas funções. Agora, uma questão que eu gostaria de levantar aqui para vocês é a seguinte, é essa questão aqui, ó. Quando
a função ela é positiva, ou seja, a curva está sobre o eixo das abscissas e por esse motivo a área dá um valor positivo, né? Mas aqui está escrito assim nessa observação. Observem, quando o f de x é menor ou igual a zero, a função é negativa, nós teremos que a derivada definida no intervalo de a a b dessa função será um valor negativo, ou terá um valor oposto ao da área entre o gráfico e o eixo das abscissas. Vamos traduzir o que está escrito nessa observação aqui nesse exemplo, onde eu quero calcular a integral de seno de x no intervalo de 0 até 2π. Notem que de 0 a 2π nós temos aqui duas áreas. Uma das áreas está delimitada entre 0 e π, e esta por sua vez está na parte acima do eixo das abscissas, que eu vou chamar de A1. E pelo que eu mostrei para vocês, esta por sua vez vai ser positiva. Mas agora de π até 2π eu tenho uma outra área, só que a mesma está abaixo do eixo das abscissas, que eu vou chamar de A2. E pelo que está aqui escrito nessa observação, ele diz que essa área A2 tem que ser negativa. Agora vamos provar, vamos demonstrar este fato, né? Vamos mostrar que o A1 é positivo e vamos mostrar que o A2 é positivo. Vamos primeiro então calcular o A1. Ok, aqui do lado direito, vamos lá. O A1, a área A1 é estabelecido através da integral, primeiramente de 0 até π da função seno de x dx, sendo que a integral dessa função vai originar nesse intervalo a área. Muito bem, e no caso especificamente, qual que é a integral de seno de x dx? Bom, isso nós estudamos na aula da semana anterior, né? Na última aula, na parte de número 8, e vimos que a integral de seno de x é igual a menos cosseno de x. Este, por sua vez, aí eu coloco um traço aqui do lado direito, e esse traço vai estabelecer no caso o limite, né, que vai de 0 a π, o intervalo, né, de 0 a π. Agora vamos substituir. Então primeiro eu vou colocar menos cosseno de x, que vale π, menos no limite superior menos no limite inferior. O limite superior é π menos cosseno no limite inferior, que é 0. Então, melhorando isso daqui, esse menos, com esse menos aqui eu posso multiplicar, né? Esse com esse daqui. Melhorando um pouquinho, ficarei com menos cosseno de π, e aqui vai ficar mais cosseno de 0. O cosseno de π é igual a menos 1, então esse menos já estava presente ao lado esquerdo, e o cosseno de π é menos 1, mais o cosseno de 0, que é 1. Resolvendo aqui, menos vezes menos 1 dá mais 1, com mais 1, portanto, essa área delimitada como a número 1 é igual a 2. Bom, nós poderemos verificar uma simetria entre a área A1 e A2. Os intervalos aqui são correspondentes, mas o fato da área 2 estar abaixo do eixo da abscissa, o valor será oposto à área superior ao eixo da abscissa. Então, há de se esperar que o cálculo de A2 seja igual a menos 2, pelo que está escrito nessa observação. Vamos conferir se de fato isso é verdadeiro. Vamos calcular o A2 pela nossa definição.
Esta, por sua vez, vai ser calculado na integral no intervalo de 0, ou melhor, agora vai de π a 2π, aqui ó, de π a 2π, na função seno de x. Mudou o intervalo agora, né? Como nós já vimos, né, a integral de seno de x vai ser menos cosseno de x. Aqui eu coloco um traço do lado direito e os limites das quais eu deverei substituir aqui o x. O limite inferior é o π e o limite superior é o 2π. Então vamos substituir o cosseno de x, né? Só que o x no limite superior é o 2π, então vai ficar menos cosseno de 2π menos o limite inferior, que é o π, né? Então vai ser menos cosseno de π. Esse menos aqui eu vou multiplicar, então nós ficaremos assim, menos cosseno de 2π mais cosseno de π. Bom, substituindo aqui os valores, o cosseno de 2π é 1, com esse menos aqui na frente, então nós teremos menos 1, e o cosseno de π é igual a menos 1. Menos 1 com menos 1 é conforme a nossa previsão, correto? Deu um valor oposto, menos 2. Muito bom. Agora eu desejo fazer o seguinte: eu quero calcular a área total no intervalo que vai de 0 até 2π. Algebricamente, pelo que nós realizamos aqui, calculei a área 1 deu 2 e a área 2 deu menos 2, e se eu somar 2 menos 2, isso tem que dar 0. Sim, isso tem que dar 0. Agora vamos demonstrar este fato. Vamos provar para você que de fato isso tem que dar 0. Então agora eu quero calcular a área total. Área total que corresponde à área 1 mais a área 2. Essa área total, ela vai corresponder ao intervalo que vai de 0 até 2π da função seno de x dx. E vamos provar que, de fato, a soma das duas áreas, elas acabam se anulando, porque uma é o oposto da outra, sendo que a área que está sobre a parte superior do eixo da abscissa é positiva e a área que está abaixo do eixo das abscissas é negativa. Bom, resolvendo mais uma vez, a integral de seno de x vai ser menos cosseno de x, é que eu coloco um traço do lado direito, e o intervalo de integração que vai de 0 até 2π. Então, substituindo aqui, nós teremos no limite superior 2π, então vai ficar menos cosseno de 2π menos o cosseno no limite inferior, que é 0. Então, menos cosseno de 0. Como eu fiz nos procedimentos anteriores, vou fazer aqui o mesmo também. Vou multiplicar esse menos com esse menos aqui. Então, eu terei menos cosseno de 2π, menos vezes menos vai dar mais, cosseno de 0. Substituindo aqui, o cosseno de 2π vale 1, com esse menos aqui na frente, à esquerda vai ficar menos 1, e o cosseno de 0 é 1, e 1 menos 1, conforme a nossa previsão, a soma das áreas dessas duas figuras deu área total igual a 0, certo? Isso vai mostrar para vocês a seguinte situação. De um modo geral, eu posso generalizar dizendo que, no caso, a soma dessas áreas A1 e A2, sendo que A2 ela é oposta ao A1, basta eu pegar o A1 e somar com o A2, sendo que o A2 é negativo. Portanto,
a área total é obtida pela integral de A até B de uma função f de x dx, vai ser obtido pela soma dessas áreas, vai ser a soma da área A1 mais a A2 em módulo, né? Ou eu posso fazer A1 menos o A2. Agora, a diferença de A1 mais A2 ou menos A2 é que o valor é absoluto ou o valor em módulo. Se for, digamos, o valor absoluto, então o valor absoluto é menos 2. Então pode ficar 2 menos 2 dá 0, ou se for A1 mais A2, aí fica o valor em módulo, né? 1 menos o outro. 1 mais menos 2. Acaba sendo a mesma coisa. Ficou claro? Agora, uma outra situação aqui, generalizando isso que eu acabei de falar para vocês. Aqui eu tenho uma figura de uma função no f de x no intervalo de A até B, constituído de 4 áreas, das quais A1 é positiva, A2 é negativa, e A3 positiva e A4 negativa. A área total, que corresponde ao intervalo que vai de A até B, é igual à soma dessas áreas, das quais eu acabei de demonstrar para você que as áreas da função abaixo da abscissa é negativa e a área acima do eixo da abscissa é positiva. Então, por isso fica A1 menos A2 mais A3 menos A4. Ou, se você preferir, somar A1 mais A2 mais A3 mais A4, lembrando que o A2 é negativo e o A4 é negativo. Vai dar a mesma coisa você usar o valor absoluto ou o valor em módulo, certo? Além da aplicação da integral definida para calcular e resolver o problema da área, existem outras questões que podem ser utilizadas para fazer essas aplicações. Aqui eu vou citar algumas aplicações importantes no cálculo da derivada definida. Por exemplo, nos exercícios que eu acabei de realizar o cálculo, o f de x dx na integral desta função, se a função relacionar a altura em funções delimitadas por 2 pontos A e B na abscissa, isso vai originar exatamente a área. A primitiva, que é a área, é obtido pela integral da altura. É o que eu fiz nos exercícios anteriores. Eu posso fazer, por exemplo, integrar a função velocidade e a sua primitiva. Qual é o resultado da integral da velocidade? Vai fornecer a área. E esta área, por sua vez, vai originar o que nós chamamos de variação da posição. A primitiva, que é a variação da posição, é obtido pela integral da área correspondente à velocidade do móvel. Ou pode ser que eu tenha a função da aceleração, e se eu integrar esta área, aí eu vou obter a sua primitiva, que a primitiva será a variação da velocidade. Então, eu posso fazer uso desses conceitos da integral definida para fazer exercícios de cinemática, muito úteis nesse caso. Mais um exemplo: se eu pegar a função densidade e integrar essa função, aí nós teremos a área, e essa área correspondente à integral da densidade vai corresponder à massa. Mais um exemplo: eu posso pegar, por exemplo, uma função que vai definir a força estabelecida sobre um corpo, e essa função da força, no gráfico, ao realizar o cálculo da sua área, o que nós vamos encontrar com isso? O trabalho realizado por essa força. Certo? Vamos ver uma aplicação dessa questão que eu estou apresentando para vocês. Por exemplo, calcule o trabalho realizado pela força f de x, definida pela função x2 em Newton, aplicada sobre um deslocamento
entre dois pontos, A igual a 2m e B igual a 7m. Bom, não há a necessidade de fazermos o gráfico da função x2. Já posso direto aplicar que ao pegar a força e integrar, aí o resultado será a área. E qual vai ser a área proveniente dessa integração da força? Vai ser o trabalho. O trabalho correspondente vai ser obtido pela integral. O trabalho que corresponde à área abaixo da curva, cuja função é f de x igual a x2, que corresponde à força, no intervalo de A a B. Traduzindo esta definição formal para os dados dessa questão, eu quero calcular a integral definida no intervalo de 2 a 7. 2 é o limite inferior e o 7 é o superior. E a função f de x é a força, estabelecido pela função x2 dx. Realizando aqui essa integral, o resultado será x3 sobre 3. E aqui do lado direito eu coloco o traço que corresponde ao limite na qual será realizado esse cálculo. O limite inferior é 2 e o limite superior é 7. Então, substituindo, eu ficarei com x para 7. Então, fica 7 elevado à terceira potência, dividido por 3, menos o limite inferior, que é 2. O x vale 2, então fica 2 elevado à terceira potência, dividido por 3. Realizando aqui esse cálculo, 7 elevado à terceira potência, isso vai dar 343, menos 2 elevado à terceira potência, isso é igual a 8. Isso é dividido por 3. 343 menos 8 vai dar 335 sobre 3. E isso está em unidade que corresponde ao trabalho realizado por um corpo, o trabalho realizado pela força de um corpo cuja função é x2. Está vendo a aplicação como foi simples? Portanto, essa aula eu apresentei para vocês as aplicações da derivada, da integral definida, e além dessas aplicações, o teorema fundamental do cálculo, que me permite calcular a área abaixo da curva, acima do eixo da abscissa, estabelecida por um dado intervalo. Aqui está uma função f de x, cuja área está abaixo da curva e sobre o eixo da abscissa no intervalo de A a B. A área é obtida pela integral do intervalo estabelecido entre A e B da função f de x. Esse é o famoso e conhecido teorema fundamental do cálculo, e o resultado dessa área é calculado por f maiúsculo de B menos f maiúsculo de A, que é a primitiva da função f de x no ponto B, menos a primitiva da função no ponto A. Na próxima aula, eu vou apresentar para vocês, na parte de número 10, as técnicas de integração. Muito obrigado a todos pela atenção. Até a próxima aula.